Queridos e amados irmãos, tudo bom com vocês? Aqui é Deus Andrade, seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, membro da Obra Lume, há um bom tempo já, com graça de Deus. E nós vamos partilhar hoje sobre os sacramentos. Mas antes de partilharmos, vamos invocar a presença do Espírito Santo sobre nós, pedindo a sua graça, a sua força. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, Deus de bondade, de amor e de misericórdia, age em nossos corações. Faz de nós homens, mulheres novos, renovados, pela força da tua graça. Não permitais, Senhor, que nada, nem ninguém afaste o nosso coração de ti, mas firmai os nossos passos na tua vontade, pela força do Espírito Santo, não pelos nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, falar sobre os sacramentos é algo assim muito importante. Porque os sacramentos na igreja, vocês sabem, são 7. Batismo, Eucaristia, Crisma, que são considerados os sacramentos da iniciação à vida cristã. E esse nome iniciação é exatamente porque coloca o cristão no caminho de Jesus, no caminho do discipulado, do seguimento de Jesus. Então, a partir deles, nós podemos dizer sem dúvida que nós somos iniciados na fé. Porque a fé, pessoal, não é somente um esforço de acreditar, de crer. Os cristãos, desde os princípios, eles veem a fé como um dom de Deus. Então a fé, ela nos é dada por Deus. É interessante isso, né? Pode até parecer contraditório. Como é que eu posso pedir a fé como um dom se eu ainda não creio, né? Mas é exatamente, pedir e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Insistir mesmo, pedindo a Deus o dom da fé. A fé também não é só um esforço de acreditar, mas é mais do que isso, é um comprometimento de vida. Se uma pessoa, por exemplo, acredita em Deus, mas não se compromete a sua vida com Deus, ela não tem fé, perdão dizer. A gente diz até de uma maneira bem forte, né? Até os demônios creem. Crer, acreditar que Deus ele é o Senhor, Ele é o Mestre, é uma coisa. Mas ter fé, comprometer a própria vida é outra coisa totalmente diferente, meus irmãos. Então esses sacramentos da iniciação cristã, eles são para nós a manifestação mais plena da nossa fé. Batismo, Eucaristia e Crisma. Nós também temos os sacramentos que nós chamamos de cura, que é a unção dos enfermos e a confissão. A unção dos enfermos, no qual nós pedimos a cura física e espiritual, e a confissão também, que é uma manifestação de uma cura espiritual, a cura do pecado. Como batizados, nós somos perdoados de todos os nossos pecados no ato do batismo, até mesmo da marca do pecado original, aquele pecado que herdamos dos nossos pais, aquele pecado que remonta ao pecado de Adão no começo da história da humanidade, que foi redimida por Cristo. E essa remissão de Cristo chega a nós através do batismo. Quando somos lavados do batismo, somos apagados de todos os pecados, ficamos branquinhos, novinhos em folha, pela graça de Deus, né? Claro. Então, os sacramentos, eles têm essa grande força de atualizar a graça de Deus. Sacramentos de cura, que são o batismo, a confissão e a unção dos enfermos, e mais 2 sacramentos de serviço, que são a ordem, ou seja, quando o cara vai se tornar padre, ou o sacramento do matrimônio, quando 2 pessoas se unem em matrimônio, abençoados pela graça de Deus. Então, 2 sacramentos de serviço, 2 sacramentos de cura, 3 sacramentos de iniciação, formando ao todo 7 sacramentos da vida cristã. A palavra sacramento, ela significa mistério. Porém, o mistério, no sentido cristão, não tem nada a ver com aquela superstição, com aquele misticismo, né? De coisas misteriosas ou até mesmo de coisas estranhas, né? Aqueles contos, aquelas lendas, não é nesse sentido. O sentido cristão de mistério, ele tem 2 aspectos. Primeiro, o aspecto que nós não conseguimos ver e o aspecto que nós conseguimos nos aproximar e ver. O sacramento é exatamente esse aspecto visível da graça de Deus.
Mais concretamente, quando a gente vai na missa, a gente vê vários aspectos visíveis, né? Vários elementos, vários símbolos que nos apontam para o mistério mais profundo da graça de Deus. Mais especificamente, na missa nós vemos o pão e o vinho. Porém, esses sinais visíveis, eles apontam para uma graça de Deus invisível, eles mostram uma graça de Deus invisível. Que graça é essa? O corpo e o sangue de Cristo. Ali, nós acreditamos, essa é a nossa fé, que não é somente um símbolo, uma simbologia, uma aparência, um ritual, não é somente isso. Mas por trás desse símbolo, dessa aparência, desse ritual, existe uma realidade misteriosa. Cristo atualizando o seu mistério salvífico. Cristo morrendo novamente na cruz para nos salvar. Tanto que a missa ela é a renovação do sacrifício de Cristo, de maneira incruenta, ou seja, de maneira não sofrida. Eu espero que você esteja acompanhando. Então os sacramentos, meus irmãos, eles são a manifestação visível, uma forma visível de uma graça de Deus invisível. A confissão, por exemplo, ela perdoa os nossos pecados, isso é invisível. Porém, existem ali elementos visíveis. O elemento do arrependimento, quando eu chego com o coração contrito para me confessar, e quando eu falo os meus pecados, quando o Padre absolve os meus pecados em nome de Cristo. Então são elementos visíveis, vocês entendem, que apontam para uma graça invisível, que é o perdão dos pecados, que nós não vemos. Ninguém vê o pecado, né? Então, os sacramentos são essa graça de Deus que se torna palpável para nós. E para a igreja, pessoal, os sacramentos eles são muito importantes, porque eles são sinais eficazes da graça de Deus. É claro, existem maneiras que a graça de Deus pode se manifestar de diversas maneiras. Porém, os sacramentos são sinais eficazes, garantidos. O que eu quero dizer com isso? Que quando você participa de um sacramento, você com toda certeza, sem sombra de dúvida, você está recebendo aquela graça de Deus. Então, quando você participa de uma missa, por exemplo, você está recebendo garantidamente as graças de Deus necessárias para a sua vida naquela celebração eucarística. É óbvio que existe aí a sua disposição de coração. Você participa da missa de qualquer jeito, você pode aproveitar mais ou aproveitar menos, mas a graça foi derramada garantidamente, vocês entendem? Comparativamente, vamos fazer uma comparação aqui. É como se você chegasse num banquete, e até tem alguns hotéis, né, não sei se vocês sabem, que tem comida liberada. Você pode muito bem ir para um hotel desse, e se a comida é liberada, você vai pegar ali camarão, você vai pegar lagosta, você vai pegar a melhor picanha, você vai comer o que você quiser, o quanto você aguentar. Mas também você pode ir para um restaurante desse, para um hotel desse, e comer o quê? Comer pão. Você pode ir ali comer cuscuz, comer ovo, as coisas que a gente come no nosso dia a dia. Então, a graça está garantida, ou seja, a alimentação nesse sentido está garantida. Mas, depende da sua disposição de coração. Mas vamos focar agora nessa graça garantida. Sacramentos são importantes porque eles são graças garantidas de Deus. Meus irmãos, é claro que a vontade do Pai, a vontade de Deus, é que todos nós sejamos filhos de Deus, por exemplo. Que todos nós sejamos maduros na nossa fé, por exemplo. Mas essa graça só é garantida para nós a partir do momento do nosso batismo, que somos chamados filhos de Deus, porque somos inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. E somente quando inseridos no corpo de Cristo é que nós nos tornamos filhos no Filho Jesus. Porque Jesus ele é o verdadeiro Filho de Deus. E nós só somos filhos de Deus à medida em que participamos da filiação do próprio Cristo. Então, meus irmãos, a graça da filiação de Deus nos é garantida pelo batismo. É claro que a vontade do Pai é que todos sejam filhos de Deus. E que nossa missão de evangelizar também sejam para que as pessoas sejam batizadas. E no mundo existem milhares de pessoas que não são batizadas. Vocês compreendem? Do mesmo modo, a vontade do Pai é que todos sejam seguidores fiéis de Jesus Cristo. Seguidores exemplares. Mas essa graça, ela nos é garantida pelo sacramento da crisma, do óleo do santo crisma. Então, a nossa missão evangelizadora, ela deve andar nesse anúncio da graça de Deus, mas também
para que aqueles fiéis recebam essas graças garantidas, que são os sacramentos. Então, meus irmãos, a Eucaristia, por exemplo, é claro que é vontade do Pai que nós nos alimentemos espiritualmente do seu corpo, a comunhão que nós chamamos de comunhão espiritual. Porém, garantidamente essa graça nos é dada pela Eucaristia, quando nós recebemos o corpo substancial do Filho Jesus na hóstia e no vinho consagrado. E é claro, pessoal, que a gente crê que a hóstia e o vinho, apesar de serem duas matérias diferentes, em cada uma das menores partículas está presente o Cristo todo. Então, se você recebe uma pequena partícula de hóstia, não precisa ser uma hóstia inteira, ou não quer dizer porque o padre está com a hóstia maior, que ele recebe mais Jesus. Não. Em cada pequeno pedaço de pão daquela hóstia, em cada pequena gota de vinho, do sangue de Cristo naquele vinho, está presente o Cristo todo. Então, alguns momentos, vocês já devem ter notado, se em alguma celebração da palavra ou missa, o padre precisa entregar uma partícula menor, porque talvez esteja acabando as hóstias. Não quer dizer que você recebeu uma parte de Cristo, não, você recebeu o Cristo inteiro, né? Cristo está ali presente sacramentalmente. Do mesmo modo, é claro que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a vontade do Pai é que nós sejamos perdoados. Esse é um grande desejo do Pai. Porém, essa graça é garantida para nós quando nós nos confessamos. Meus irmãos, a confissão, ela é o perdão eficaz, concreto, real de Deus. Como eu falei, é claro que esse perdão concreto, real, eficaz de Deus, ele pode chegar até nós, ou nós podemos continuar comendo pão com ovo. Esse banquete de Deus pode chegar até nós e nós podemos começar a continuar comendo pão com ovo. Quando é que, por exemplo, a minha confissão ela vale menos? Não é que ela valha menos pela graça de Deus, porque a graça de Deus, como eu falei, já é garantida pelo sacramento. Mas ela vale menos pela minha disposição de coração. Por exemplo, se meu arrependimento não é concreto, se meu desejo não é real de mudança, ou se pelo menos eu sei de todo, assim, lembro de alguns pecados, mas aí fico com vergonha de contar. Então você não está aproveitando do banquete todo de Jesus. Ou quando você tem a oportunidade de se confessar, mas você não se confessa. Você às vezes vê o padre é levado nas nossas casas, ou você tem a oportunidade de ir a uma igreja e se confessar, e você acaba não aproveitando dessas graças. Meus irmãos, que pena. Você poderia comer o banquete todo de Deus, ser perdoado, ser restituído à sua inocência original, mas você, por algum motivo, preferiu comer pão com ovo, preferiu não provar do banquete do Senhor, meus irmãos. Então, a confissão ela é um sacramento muito importante. Dois grandes sacramentos que atualizam sempre na nossa vida, que é o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. Porque, como cristãos, nós devemos participar da missa pelo menos todo domingo. Todo domingo, que a gente chama de preceito, é uma obrigação do cristão participar da missa. Obviamente, em alguns casos existe uma impossibilidade. Algumas cidades de interior que só tem missa uma vez por mês. Não quer dizer que aquelas pessoas estão em pecado porque não podem ir para a missa. Não. É pecado se você pode ir e não vai. Ou nas nossas casas de acolhida, nem sempre tem missa dominical, por exemplo. Mas, se tem uma oportunidade de ter missa e você não vai, aí não é certo, você não está cumprindo o preceito. Então, participar da missa todos os domingos, isso é um ideal que nós devemos ter. É um ideal também que os monitores devam procurar missa para as casas, procurar padre para celebrar missa nas casas, entrar em contato com a liturgia da comunidade para poder tentar articular isso. Então, missa todo domingo, e mais do que missa todo domingo, a gente tenta na comunidade participar da missa frequentemente, se possível até diariamente. Além disso, a confissão. O sacramento da confissão, ele é um sacramento que deve acompanhar toda a nossa vida. Tem gente que se confessa uma vez por ano. É uma pena, gente. Porque nós não nos lembramos mais, nós acabamos nos tornando negligentes, nós nos tornamos, esquecendo os nossos pecados e nos acostumamos com a vida de pecado. Vejam bem, com que frequência eu devo me confessar? Com a mesma frequência que você peca gravemente. Os pecados graves, nós sabemos, são aqueles que ferem os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar a seu santo nome, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não roubar, não pecar contra a castidade, ou não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não cobiçar as coisas alheias,
não levantar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo. Então esses 10 mandamentos, eles são para nós aquilo que nos guiam a entender quais são os pecados que realmente são graves, que ferem mortalmente a nossa alma. Por isso são chamados de pecados mortais, porque acabam gerando na nossa alma uma morte espiritual, quando nós cometemos algum desses pecados. Se nós temos consciência que cometemos algum desses pecados, nós devemos imediatamente nos confessar. Mas existem outros pecados mais leves, vamos dizer assim, que nós chamamos de pecados veniais. Pecados que são pecados, mas que não matam o nosso espírito. Se, por exemplo, fico com raiva de um irmão de maneira injusta, ou se, por exemplo, xingo o irmão de maneira imprudente, falto com alguns dos meus compromissos no dia a dia, mas que não é um compromisso tão sério, mas que falto com eles, e assim por diante. Se, por exemplo, tenho pensamentos que ferem a graça de Deus e não procuro me desviar logo deles, né? Ou seja, se fico ali alimentando esses pensamentos, então são pecados menos graves, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, esses pecados, eles não necessariamente precisam ser confessados, mas é bom que eles sejam confessados também. Então, acredito que um prazo aí de 3 meses, 2 meses, até 1 mês, para uma confissão e outra, é um período adequado, sabe? Procurar se confessar com frequência. A consciência deve ser o nosso guia, né? Você não precisa se preocupar com esses prazos. Se você procura ter um exame de consciência mais frequente, procure se confessar com mais frequência, entendeu? E os 3 sacramentos que são menos comentados nesse todo, né? Que são importantes também, mas que eles acabam sendo, vamos dizer assim, feitos só uma vez na vida, basicamente, que é o sacramento do crisma, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio. O sacramento do crisma nós recebemos uma vez na vida, né, na nossa maturidade da fé, e é muito importante que você procure receber esse sacramento se você ainda não recebeu, porque ele é sinal da maturidade na fé. Existe uma maturidade corporal, que nós sabemos, nosso corpo ele tem um desenvolvimento próprio. Existe uma maturidade psicológica, quando você consegue ser uma pessoa estável, uma pessoa confiável, uma pessoa que transmite confiança aos outros. Mas existe também uma maturidade espiritual, que é o seu grau de intimidade, de amor, de seguimento de Jesus na sua caminhada com Deus. Então, o sacramento da crisma ele deve ser sinal dessa maturidade da fé, de você ter compromisso com sua fé. Já o sacramento do matrimônio, infelizmente, muita gente hoje acaba esquecendo da beleza desse sacramento. O matrimônio é quando o meu relacionamento com minha esposa, ou no caso da esposa com o seu esposo, ele se abre a Deus. É um relacionamento que não é só mais um mais um, ou seja, marido e mulher, mas é 1 mais 1 que dá 3, marido e mulher e Deus. Então Deus ele entra nesse relacionamento. Tem muitas pessoas, até cristãos, conscientes, que acabam se juntando, ou seja, vivem uma vida marital e acabam esquecendo do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Ah não, nós estamos tão bem, tanta gente que se casa por aí e que não está bem. Não, meu Deus, como é que a graça de Deus vinda no sacramento do matrimônio pode piorar as coisas? Pelo contrário, meus irmãos, se nós somos cristãos e queremos ser cristãos fiéis, nós devemos querer receber o sacramento do matrimônio, aqueles que são chamados ao matrimônio. Claro, existem pessoas que são chamadas ao celibato, à vida missionária, ao sacerdócio. No caso, quem é chamado ao sacerdócio deve procurar seguir o caminho da ordem, entrar no seminário e ser ordenado por um bispo, né? Então são as 2 opções vocacionais sacramentais, o matrimônio e a ordem. E existe uma opção vocacional não sacramental, que é a vida missionária, que é a vida do celibato. Ser comprometido exclusivamente com o reino de Deus. Então, voltando ao sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio ele é muito importante, porque é a garantia da graça de Deus, para aquele casal viver junto. Porque dentro de um sacramento, como eu falei, é uma graça garantida. E as graças que Deus nos dá, eles nos dão as condições suficientes e necessárias para vivermos conforme a graça de Deus. Então, dentro do matrimônio, uma pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio, ele recebe a graça necessária e suficiente. Ou seja, ele tem ali a graça necessária e suficiente para ser fiel, para amar a sua esposa, para ir com ela até o fim. Então, é muito mais importante do que você simplesmente se juntar.
perdão falar, meus irmãos, aqueles que têm consciência do sacramento, aqueles que entendem da graça de Deus, mas mesmo assim não optam pelo caminho do matrimônio, eles estão no caminho errado, estão no pecado. Tenho que dizer isso, tenho que ser sincero e claro com vocês, meus irmãos. Então, é claro que o matrimônio também não deve ser recebido de uma maneira imprudente, de uma hora para outra. Ele precisa de uma preparação, de uma caminhada. E dentro da nossa comunidade nós procuramos fazer isso de uma maneira adequada, né? E às vezes, alguns irmãos até, e a gente considera isso uma tentação, de uma maneira imprudente, já querem, não, conheci uma moça, já quero namorar e tal, casar. Porque no mundo é assim, a gente sabe, as coisas são feitas de maneiras imprudentes. Mas, se nós queremos ser fiel à graça de Deus, até que a morte o separe, que essa é a manifestação mais própria do matrimônio, até que a morte o separe, então é preciso ter um caminho discernido, não apressar as coisas. Quantas vezes essa pressa pode impedir a graça de Deus de agir, porque a semente ainda não brotou, porque a árvore ainda não deu os frutos, entende? Então, esse caminho de maturação, meus irmãos, é necessário, é estritamente necessário, viu? Então, fazendo um grande resumo aqui, esses 7 sacramentos são para nós, que somos católicos, um grande tesouro, o maior tesouro que nós temos. De maneira especial a Eucaristia, a confissão, como a gente já falou, porque a gente recebe eles com mais frequência, mas não só estes. Existem outros sacramentos, como a gente falou, o batismo, a crisma, que marcam a iniciação da vida cristã, juntamente com a Eucaristia, com a Santa Missa. No fim da nossa vida, a unção dos enfermos. Então, se você é fiel, católico, pretende morrer na graça de Deus, não tenha medo de receber o sacramento da unção dos enfermos. Esse sacramento ele sofreu algum preconceito, né? Porque antigamente chamava sacramento de extrema unção, ou seja, a pessoa só recebia em extrema necessidade. Hoje em dia a igreja não vê mais dessa maneira, as pessoas não deveriam mais ver dessa maneira, porque não é para receber só quando não tem mais jeito. Esse sacramento ele pode ser recebido todas as vezes que a pessoa estiver com problemas graves de saúde, ou até, em alguns casos especiais, quando a pessoa tem graves riscos de vida, né? Vai fazer uma viagem longa, perigosa, ou vai se submeter a uma cirurgia de risco. Ela pode receber esse sacramento mesmo que ela não esteja em grave e imediato perigo de morte, né? Então é um sacramento para fortalecimento espiritual. E os sacramentos vocacionais, os sacramentos de serviço que nós chamamos, do matrimônio e da ordem, que devem ser para nós como que grande objetivo. Não objetivo no sentido de meta final, porque na verdade quando você se casa é que você começa uma vida vocacionada ao matrimônio. Quando você é ordenado aí, então é que você começa a vida de serviço pela igreja. Então esses sacramentos é propriamente chamados de sacramentos de serviço, porque colocam as pessoas em direção ao serviço da igreja, a um testemunho qualificado, a um serviço mais real, mais concreto, mais eficaz. Então, meus irmãos, espero que com essa formação você possa ter um aprofundamento na fé, que você possa olhar para a sua fé com a graça renovada e possa desejar os sacramentos, desejar verdadeiramente amar. Especialmente, como eu falei, eu gostaria de terminar falando sobre a Eucaristia, sabe? A Eucaristia deve ser para nós uma grande manifestação de amor, uma grande manifestação de cuidado, de carinho de Deus, uma graça de Deus garantida, meus irmãos. Ali é o corpo de Cristo. O Catecismo nos ensina que, assim como Jesus está presente no céu, na vida eterna, ele se encontra substancialmente nas espécies do pão e do vinho. Então, ali, quando você adora a Eucaristia, quando você ama, quando você comunga a Eucaristia, quando você tem um coração adorador, o seu coração vai amando o próprio Jesus. Uma relação de amor que vai te envolvendo, que vai te curando, que vai te fazendo um homem novo, que já vai te dando um gozo, uma alegria antecipada da realidade celeste, meus irmãos. Que belo. Que grande graça nós amarmos a Eucaristia com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Então, terminemos esse nosso processo formativo, né, de hoje, rezando e invocando a bênção de Deus sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, meus irmãos.